Alô você, meus irmãos, minhas irmãs que nos acompanham aqui pela Rádio Clube, que de manhã cedo sempre chega essa palavra de Deus no seu coração. Aqui quem vos fala é o Padre Vanderlei e nós estamos juntos trazendo para você este momento de reflexão e oração. Acompanhe conosco a palavra de Deus todos os dias aqui nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Meus queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha novamente aqui pela Rádio Web Vale Itaiobeiras, você que está na Rádio Clube, que bom que essa mensagem chega ao seu coração no dia de hoje, porque hoje nós temos um dia muito especial para rezar, conversar e trazer presente a história de São Pedro Crisólogo. São Pedro Crisólogo foi um homem de muito valor para a Igreja, grande pregador e zeloso pastor como bispo. Falava com eloquência e piedade, pois estava convencido da verdade que anunciava. Conduzia os ouvintes para dentro do mistério de Cristo, compreendia e ensinava sobre a responsabilidade da fé. Os que passaram, viveram para nós para os vindouros, ninguém para si. Ele morreu no ano 451. Louvemos ao Senhor por vida tão bonita e tão significativa. Eu deixo uma pergunta para você que está nesse momento nos assistindo ou está escutando pela rádio. O que você pensa em deixar para o futuro? O que os outros vão falar da história sua quando você for para junto de Deus? Pense um pouquinho e vamos tomar o evangelho de hoje, que é um evangelho muito propício, que está lá em Mateus, no capítulo 13, nos versículos 54 a 58, e nós vamos juntos entender aqui esta mensagem, porque hoje nós temos certeza de que Mateus faz um relato para nós muito importante, porque ele vai falar e vai trazer presente esta vida que está. Tomemos então Mateus 13, 54 a 58, que vai nos dizer o seguinte: voltando para a sua terra, ensinava na sinagoga deles, e de modo que maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? Não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? Então de onde lhe vêm essas coisas? Eles se escandalizavam por causa dele, Jesus. Porém, lhes disse: não existe profeta sem honra, a não ser em sua terra, em sua casa. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Quando olhamos a palavra de Deus hoje, frequentemente sucede que os discípulos ou os ouvintes da palavra de Deus ficam geralmente esquecidos no seu olhar. E veja bem, frequentemente também sucede que os cristãos se preocupam muito com as consequências sociais, culturais, políticas e de seus compromissos, ao mesmo tempo em que continuam considerando a fé como um pressuposto óbvio da vida comum. Mas na realidade, esses pressupostos não aparecem como tal, inclusive com frequência é negado. Necessitamos redescobrir o caminho da fé. Não podemos deixar que o sal se torne insosso e a luz permaneça oculta. Mateus 5, 13, 16. Como a samaritana também, o homem atual pode sentir de novo a necessidade de reanimar e animar-se ao poço para escutar Jesus, que convida a crer nele, a extrair a água viva que flui da fonte. Nós devemos descobrir de novo o gosto de alimentar-nos com a palavra de Deus e o pão da vida nesse tempo de pandemia. Por isso, oferecido como sustento a todos os que são seus discípulos. Crer em Jesus Cristo é, portanto, o caminho para poder chegar de modo definitivo à salvação. Hoje, como naquele tempo, é difícil falar de Deus àqueles que nos conhecem há muito tempo. No caso de Jesus, São João Crisóstomo comenta: os nazarenos admiravam-se dele, mas na
admiração não os levavam a crer, mas a sentir inveja, como se dissessem: por que ele e não eu? Jesus conhecia bem aqueles que, em vez de ouvi-lo, escandalizavam-se por causa dele. Eram aparentemente amigos, vizinhos, pessoas que ele apreciava, mas justamente a eles não chegara a mensagem da salvação. Nós, que hoje estamos passando por esse tempo de pandemia, que não podemos fazer milagres e nem temos a santidade de Cristo, não provocaremos inveja e ainda se por acaso possa acontecer, se realmente nos esforçamos para viver como cristão. Eu estou pensando, posso começar a reativar a minha fé com muito mais vigor? Seja como for, nos encontraremos com Jesus, como aquele a quem amamos ou apreciamos. São ao menos nos escutam. Nesse sentido, devemos recordar também que as pessoas veem mais os defeitos do que as virtudes. Aqueles que estiveram ao nosso lado durante anos, podemos dizer interiormente: tu que fazias ou fazes isto ou aquilo, o que vais me ensinar? Eis aí o ditado. Rezemos juntos. Pai amado, em tuas mãos entrego a minha vida, os meus projetos, as minhas necessidades. Tudo seja feito segundo a tua vontade, que minhas ações sejam sempre orientadas por ti. Dai-me sabedoria ao falar e serenidade no agir. Vou pedir a você que nesse instante, por favor, incline um pouco da sua cabeça para receber a bênção de Deus. Que a Sagrada Família de Nazaré nos proteja e nos abençoe. Onde estiver, Deus te guarde, e por onde andar, Deus te guie. O que decidir, Deus te ilumine, e por toda a vida Deus te proteja e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.